Olá, amigos do Giro 19, estamos começando mais um podcast Giro 19. Hoje nós vamos receber aqui o deputado estadual Alex de Madureira, ele que assumiu o segundo mandato na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo agora em março e vai destacar aqui nesta entrevista, nesse bate-papo conosco aqui, as principais atividades dele enquanto deputado no primeiro mandato e a expectativa para esse segundo mandato. Muito bem, então nós vamos conversar com o deputado estadual Alex de Madureira, ele que chega aqui ao estúdio do Giro 19 Notícias. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, conhecendo aqui a nossa Casa Nova. Olha, eu que agradeço, participar do Giro de Notícias aqui. A gente tem acompanhado, a forma com que vocês têm feito jornalismo, levando informação à população de Piracicaba, seja através da rede social, seja através das matérias escritas que tem feito também. Então agradeço o convite de poder estar aqui hoje participando desse programa. Bom, deputado, assumiu agora o segundo mandato como deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Vamos fazer uma divisão aí, porque eu sei que já assumiu também cargos agora em comissões, nesse mandato novo. Mas eu queria que fizesse uma análise primeiro, inicial, do primeiro mandato, do seu primeiro mandato como deputado estadual. O que foi feito que você considera assim, olha, isso foi muito bom, e o que você não conseguiu fazer, que você fala, podia ter feito isso? Eu acho que em tudo na vida, a gente aprende, E para mim foi a primeira experiência que eu tive política, eleitoral. Eu já tinha experiência política de organizações de campanhas eleitorais, de 2004 para cá, sempre participando das campanhas, mas nos bastidores, trabalhando, organizando campanha, mais efetivamente em 2010, 2006, 2014, que eu participei de campanhas políticas, organizando, coordenando campanhas, e 2018 eu entrei como candidato. Acabei sendo eleito num universo diferente, que foi da Igreja Assembleia de Deus, e iniciamos o mandato em 2019, em março. Para mim foi um mandato muito... as coisas aconteceram muito rapidamente, Já no terceiro mês de mandato eu fui relator de um dos projetos mais importantes que tem na Assembleia, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Como eu estava na Comissão de Finanças, eu fui escolhido para ser o relator. Depois, no final do ano, fui relator do orçamento do Estado, que aí foi uma missão bem mais difícil, porque você passa pela sua mão ali todo o orçamento do Estado de São Paulo, que à época era de 237 bilhões de reais, para o ano seguinte, para 2020. E começamos o mandato com muita efetividade, na Comissão de Saúde, na Comissão de Finanças, trabalhando muito. Apresentamos alguns projetos de lei que viraram lei no Estado de São Paulo, como por exemplo que autoriza o Poder Executivo e as concessionárias no Estado de São Paulo a colocar o pagamento de cartão de débito e crédito para as praças de pedágio, como também proibindo as instituições financeiras no Estado de São Paulo de promover empréstimo consignado com aposentados e pensionistas através de ligação telefônica. Isso era uma prática que estava acontecendo muito. O aposentado recebia uma ligação e um vendedor ali do outro lado oferecendo para ele um crédito consignado, e no mês seguinte vinha descontado no pagamento dele, e às vezes ele nem lembrava, não sabia que tinha feito. Então, quer fazer um empréstimo consignado? Pode fazer, as instituições financeiras podem fazer, mas tem que fazer presencialmente na agência, Então foram alguns projetos que a gente apresentou, dos 6 projetos aí que nós aprovamos e viraram lei. Fora isso, a possibilidade que o deputado tem é a indicação de recursos, para os municípios. A gente conseguiu fazer indicações importantes para muitas cidades do estado. Eu acabei atendendo aí quase 80 cidades no estado. Claro que um olhar especial para aqui, para a nossa região metropolitana.
Piracicaba foi a cidade que eu mais mandei recurso, foram mais de 10 milhões de reais nos 4 anos. Né? Então, o trabalho foi muito trabalhoso, né? E com muito trabalho, com muita vontade de acertar e de fazer as coisas. É claro que faltaram algumas coisas, né? E a gente vai descobrindo isso durante o mandato. Conforme você vai conhecendo a população, as lideranças, vereadores, prefeitos, você vai entendendo quais são as necessidades de cada cidade, de cada região. E entendendo essas necessidades, agora nós temos a possibilidade aí no segundo mandato de dar continuidade nesse trabalho e ampliá-lo. Agora, com relação, deputado, às emendas que foram enviadas especialmente para a região de Piracicaba, e vamos falar um pouquinho aqui da cidade de Piracicaba. Houve algumas emendas que beneficiaram, que eu me lembro, aí, são várias emendas de sua autoria, mas, por exemplo, a troca da iluminação do estádio Barão da Serra Negra, teve outras emendas do Parque Orlando, Centro Comunitário do Parque Orlando. Eu gostaria de entender o seguinte, esses recursos foram anunciados, foi publicado nos jornais, mas as obras que seriam contempladas com esses recursos não aconteceram. O que você tem de informação a respeito disso? Olha, infelizmente a gente tem pouca informação, né? A informação que a gente tem é que está em projeto, que está fazendo licitação, ou que alguma empresa que ganhou a licitação desistiu da obra. Então nós temos vários casos, né? Vou citar alguns aqui que eu vou me lembrar agora, que são muitos, né? Por exemplo, eu vou falar de Artemis, do bairro onde eu moro, onde eu cresci, né? Nós fizemos a indicação de R$500 mil para a reforma de um grupo escolar, né? Do antigo grupão escolar. Sim. Quem é de Artemis vai lembrar. Sim. Ali que é perto da praça, é um prédio tombado, né? E precisava ser reformado, restaurado, né? E esse recurso chegou aos cofres públicos ainda em 2019, e esse processo andou, teve uma desistência de uma empresa que havia ganho a licitação, e virou um problema jurídico, e ficou rodando dentro da prefeitura, e até hoje não tem resolução. Né? Esse recurso é um dos que nós perdemos. Tá, né? A estrutura dele está bem danificada. Está bem danificada. Depois tivemos também o Banco de Alimentos de Piracicaba, né? Que ia ser reformado um prédio para se instalar o Banco de Alimentos. Foram mais R$300 mil. O projeto estava pronto. Esse foi até solicitação de um vereador aqui de Piracicaba, do vereador Tiago Ribeiro. E não aconteceu também. A reforma do Banco de Alimentos não saiu do papel. Parque Orlando, como você lembrou, foi um pedido do vereador Anilton Rissato, reforma. Eu fui lá no centro comunitário, fui ver a problemática. 2 secretários do município foram lá, secretário de Obras, secretário da Desenvolvimento Social, mas ainda não aconteceu a obra também. Parece que está em licitação, mas isso já fazem mais de 2 anos. Né? Você falou do 15, né? Nós temos 2 emendas para o 15. Uma para a iluminação e outra para o vestiário. São R$400 mil. Né? E tem algumas outras também que a gente está buscando aí notícias, né, de como estão, de qual o andamento. Porque o papel do deputado é fazer a indicação do recurso. Eu não posso executar o recurso. Quem executa o recurso é o executivo, é a prefeitura, né? Ou a entidade. Se você manda para uma entidade, por exemplo, eu já mandei mais de R$6 milhões de recurso para a saúde. Esses todos foram efetivamente utilizados. Uma boa parte para o Hospital dos Fornecedores de Cana, outra parte para a Santa Casa de Piracicaba, Hospital Regional, para o AME aqui de Piracicaba. Então, todos esses recursos da saúde, eu sei que foram executados. E coisas que nós vimos que são palpáveis foram as entregas que nós fizemos. Fizemos entrega de 3 ambulâncias aqui em Piracicaba, lá para o CITES, né? O Serviço de Atendimento, carro para a Defesa Civil, carro para a Guarda Municipal, 2 carros para a Guarda Municipal, 3 ambulâncias. Então, essas coisas que o município recebeu, isso eu vi, né? Eu estava lá no dia da entrega. Então, mas o que dependia de obras está um pouco parado. A gente, inclusive, eu tenho que buscar mais informação sobre isso, porque está no executivo. E fica ruim para o próprio deputado, para você, né? E para outros deputados também, quando não tem essa contrapartida da obra andar, né? Olha, porque hoje nós estamos aí
nessa semana que nós estamos, eu recebi cobrança sobre isso, com relação ao Parque Orlando. Inclusive, o vereador que fez a solicitação falou isso na Câmara essa semana, né? Com uma certa indignação, porque a população cobra o vereador que fez a promessa e cobra o deputado vai bater na sua porta lá na que Assembleia. mandou o recurso, né? A minha tranquilidade nisso é que a indicação foi feita do recurso, né? Eu digo para todo mundo que o recurso público ele não é do deputado. Nós temos só a possibilidade de indicá-lo. Ele é um recurso do governo do estado, que os deputados têm direito anualmente de fazer a indicação desses recursos. Então, essa indicação foi feita a pedido de vereadores, a pedido de lideranças, né? Mas que efetivamente não estão chegando na população. Elas não estão acontecendo, né? E eu não vejo isso em outras cidades. Né? Por exemplo, eu mandei recurso para Americana, eu vi lá acontecer 450 cirurgias de catarata. Eu mandei lá em Rio Claro, eu vi a reforma de um centro de saúde. Eu fui lá inaugurar, junto com o prefeito, o centro de saúde. Você já dava para ter feito. Sim, sim, foram emendas que inclusive eu mandei depois. Né? Tem emenda que eu mandei em 2021, 2022 nós estávamos inaugurando em Rio Claro. Né? Então isso me preocupa, né? Isso não é uma crítica, né? Eu não estou criticando ninguém, eu estou fazendo uma constatação. É um recurso que eu poderia ter indicado para outra cidade. Né? E quem sabe teria dado andamento, eu veria alguma coisa pronta, né? E eu sou cobrado também. Então, quando eu não falo sobre o assunto, parece que eu não quero falar, mas eu me sinto muito confortável em dizer, olha, eu fiz a minha parte, eu não tenho poder sobre a execução. Né? Não é o papel, né, do deputado e nem do vereador. Essa é a parte do executivo. A parte do legislativo estadual é fazer a indicação do recurso. É complicado isso. Agora, deputado, com relação a esse segundo mandato, né? Você assumiu aí cargos nas comissões, tem tido uma boa atuação até em decorrência já do primeiro mandato, né? Vai acumulando essa experiência que você disse. O que você pretende fazer? Que olha e fala assim, não, isso aqui eu tenho que dar um jeito. Por exemplo, eu fui eleito corregedor na Assembleia, né? O corregedor, ele tem uma função ali como um promotor de justiça dentro da Assembleia. A corregedoria é onde você recebe as denúncias dos parlamentares, né? E é uma função de muita responsabilidade. As denúncias externas ou internas dos deputados, ela vai para a corregedoria. A corregedoria tem um corpo de procuradores que analisam, né, são concursados da Assembleia, já estão lá há algum tempo, com experiência jurídica, analisam, né, os casos e propõem para o corregedor uma tomada de decisão. Se vai para arquivamento, se vai dar sequência na investigação ou não, se vai para o Conselho de Ética ou não. Então é uma função de muita responsabilidade. Isso me garante também, como corregedor, uma cadeira no Conselho de Ética. Né? Então eu tenho uma cadeira cativa no Conselho de Ética, que não conta para quórum, mas conta para votação. Né? Conta o voto lá. Fora isso, eu acabei indo para 4 comissões. Né? Eu falei ontem na Assembleia que eu tinha pedido 2 comissões e me colocaram em 4. Né? Eu acabei ficando na Comissão de Saúde, que é uma comissão importantíssima da Assembleia. Eu julgo que é uma das mais importantes. E a Comissão de Finanças, que eu sou da Comissão de Finanças desde o início do primeiro mandato. Eu gosto, né? Eu gosto da discussão do orçamento, eu gosto da discussão de investimentos no Estado, do como vai ser gasto o dinheiro público. Então, toda essa discussão passa dentro da Comissão de Finanças. Fora isso, eu fiquei na Comissão de Fiscalização e Controle. E a Fiscalização e Controle também é uma comissão importante. Ela é a única comissão que tem por prerrogativa investigar todas as secretarias do governo.
ela não tem o poder de convocar um secretário exclusivamente de um tema. Por exemplo, a Comissão de Saúde só pode convocar o secretário de Saúde. A Comissão de Finanças só pode convocar o secretário da Fazenda. Educação, só o da Educação. Fiscalização e controle, não. Você pode convocar qualquer secretário de Estado, qualquer presidente de autarquia. Ela tem uma prerrogativa maior, um poder maior de fiscalizar o executivo estadual. E fiquei também na administração pública e relações do trabalho, que é uma comissão que sempre ficou voltada para o funcionalismo público estadual, né? Então são 4 comissões aí importantes, mais o Conselho de Ética, né? E vamos ter muito trabalho pela frente. Ontem nós já começamos, elegemos os presidentes, vice-presidentes das comissões. Eu acabei não querendo assumir nenhuma presidência, até porque eu já fiquei no Conselho de Ética e na Corregedoria. Então, é isso aí, tem muito trabalho pela frente. Estamos apresentando muitos projetos de lei importantes. Eu sempre digo para todo mundo que eu não sou contra quem apresenta projeto para denominar uma ponte, um viaduto, ou dar um nome para uma estrada. Não é isso, mas eu me propus desde o primeiro dia do primeiro mandato de fazer projetos de lei que tenham impacto na população, né? De alguma forma, né? O poder nosso de legislação na Assembleia já é pequeno. A gente choca muito com a legislação federal, com a legislação municipal. Então, a gente tem que procurar ali o espaço que a gente tem de poder legislar para poder fazer leis que tragam impacto e benefício para a população. Qual que é a sua avaliação a respeito do início de mandato do governador Tarcísio de Freitas, né? Como que você está avaliando o trabalho dele nesse começo? Olha, eu faço uma avaliação fria e técnica, né? E ao mesmo tempo eu tenho que fazer com alguma paixão, porque eu por exemplo, estive com ele ontem e deu tão certo, né? Toyota, né? Eu fui para um evento de anúncio de investimento, acabei que eu a pedido, né, da ACIP aqui de Piracicaba, eu iria fazer um vídeo com ele para falar do investimento da CJ do Brasil, que vai ser anunciado agora no mês que vem. E eu confundi as datas e falei para o governador, preciso gravar um vídeo com o senhor, que segunda-feira tem um anúncio da CJ do Brasil do investimento em Piracicaba. Vão fazer 2 plantas novas, né? Estão terminando já, vão inaugurar 2 plantas, vão anunciar um investimento de 136 milhões de dólares, né? São quase 800 milhões de reais. E ele falou: Alex, tudo bem, só que aqui a gente estava no meio do evento, né? Ele falou: espera, eu vou dar entrevista coletiva, você sobe comigo para o gabinete, eu gravo o vídeo para você, né? E foi o que eu fiz. Eu esperei ali, ele terminou de cumprimentar todo mundo, foi para a entrevista coletiva, eu acompanhei, acabei subindo com ele para o gabinete. E ficou sentado ele e o prefeito de Sorocaba, o Rodrigo Manga. E ficamos conversando quase 1 hora. Eu tinha horário para ir para a Assembleia, tinha comissão de saúde às 14h, e a gente conversando, uma conversa tão boa, e aí que eu preciso falar da paixão. Porque eu via nele o entusiasmo, a vontade e a manifestação de querer fazer muita coisa boa por São Paulo. E citou ali algumas coisas. Ele não vai fugir de guerra fiscal, enquanto o governo federal e a Câmara dos Deputados não se debruçar sobre o tema de uma reforma fiscal, né, que continua do jeito que está essa guerra que tem com os estados, né, tentam diminuir a alíquota para atrair empresas, né. O governador deixou claro: São Paulo vai entrar nessa briga. Nós não vamos baixar para ninguém, não vamos perder empresas de São Paulo para outros estados. Então eu achei uma decisão muito forte, né? Muito importante. Afinal de contas, a gente acabou perdendo muitas empresas para Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e outros estados, Espírito Santo, né? E ele disse: São Paulo não vai perder mais nenhuma empresa, né? Falou também a respeito, e aí é uma conversa que eu preciso ter aqui na Hyundai, sobre os créditos de ICMS, né? As empresas que fazem grandes exportações, como a Hyundai faz aqui, elas acabam creditando muito ICMS, e isso vai gerando um problema fiscal dentro da empresa, principalmente para a matriz que fica em outro país. Eles não entendem muito
o arcabouço fiscal aqui do Brasil, o mecanismo, principalmente de São Paulo, né, que trabalha muito com essa questão do crédito ICMS. Então, esse investimento, por exemplo, da Toyota ontem, que foi de 1 bilhão e 700 milhões de reais, desses 1 bilhão e 700, 1 bilhão é de crédito de ICMS. 1 bilhão de crédito? Que a Toyota vai, entre aspas, utilizar esse crédito que ela tem, né, de impostos que já foram recolhidos, para fazer investimento. Então ela vai trocar esse crédito com o governo e vai fazer investimento na planta de Porto Feliz e de Sorocaba. Né? Inclusive anunciaram ontem a fabricação no Brasil de um compacto híbrido flex. Né? Então é isso que nós queremos trazer para a Hyundai aqui. Montar um projeto para que possa recuperar esse crédito, mas o governo só vai recuperar se vocês fizerem investimento. Entendeu? Então ele está amarrando uma coisa à outra, a empresa faz investimento, ela vai poder utilizar esse crédito CMS. No caso da Toyota, vão utilizar 1 bilhão de reais. Claro que não vai ser de uma vez, né? Até porque o investimento sempre é escalonado, mas ao longo aí de 1 ano e meio, 2 anos, altos, né? Eles vão conseguir utilizar esse crédito. Né? Então é uma novidade aí que o governador falou com muito entusiasmo ontem, e eu fiquei muito feliz. Fazer uma análise técnica, o governo está muito no começo. Né? Nós não recebemos na Assembleia ainda nenhum projeto do governo do Estado. Nós sabemos que o governo tem alguma intenção de fazer algumas mudanças. Por exemplo, vai fazer uma reforma administrativa. O governo tem intenção de diminuir ainda mais a máquina pública. Então essa é uma discussão que vai ser bem acalorada na Assembleia, porque a oposição historicamente não apoia uma reforma administrativa, porque você vai mexer com os funcionários públicos do Estado, né? Você vai diminuir, você vai fazer um plano de demissão voluntária para que as pessoas possam entrar, possam se aposentar, mas isso tem uma certa resistência só por ter sido apresentado pelo Executivo, é natural. E a gente sabe porque nós passamos por isso no primeiro mandato. Outra, né, notícia que o governador deu ontem foi a respeito da EMAI. Né? A EMAI é uma empresa do governo do Estado e recebeu nessa semana o sinal verde do Tribunal de Contas do Estado para a privatização da EMAI. Né? É uma empresa que cuida de meio ambiente, de esgoto, né, no estado de São Paulo. Então, a EMAI é uma das empresas que vai ser privatizada. E num segundo passo está se falando da Sabesp, né? Num outro modelo, né? Num outro modelo, o governador quer, né, garantir que a Sabesp fique, o Estado fique com uma parte do controle da empresa, né? Então, acho que são decisões importantes com relação à Sabesp. Eu digo para todo mundo que me pergunta se é a favor ou contra, eu digo, olha, eu quero esperar ver o projeto primeiro. Né? Que tipo de impacto vai trazer na população, o que vai acontecer na realidade, vai reduzir o valor de tarifa, não vai? Vai ter investimento de quem comprar, qual que vai ser o investimento, vai ser investido em quê? Então tudo isso tem que estar no projeto para dar segurança, para que a gente possa votar e saber que nós estamos beneficiando a população. Então eu quero esperar ainda, se você me perguntar hoje se é a favor ou contra, eu vou esperar chegar o projeto para poder analisar. Né? Eu estou na base do governo, é claro, mas é aquela coisa, projeto a projeto nós vamos analisar um a um. Tem muitos projetos que chegam na Assembleia e nós temos como melhorá-lo ou dar a nossa contribuição também. Então essa é a nossa intenção, mas eu vejo com bons olhos o governo Tarcísio. Ele tem tido esse entusiasmo, está com vontade de fazer coisas boas, tem um olhar diferenciado para a indústria, mas não deixa de pensar também nas pessoas. Né? Então eu estou muito animado e me coloquei à disposição dele ontem também. E voltando nessa questão da CJ, né? Eu pedi para ele gravar um vídeo no dia 24 de... Eu achava que era 24 de abril, mas na verdade quando eu fui olhar era 24 de maio. Aí ele falou, Alex, quando que é o evento? Eu falei, 24 de maio. Ele olhou para mim e falou assim, eu não vou gravar o vídeo não. Eu falei, mas governador? Ele falou, eu vou lá. Eu vou. Né? Então, nós estamos formalizando o convite, né, através da CJ, através da CIP, para que
o governador possa estar aqui no dia 24 de maio, participando aí do anúncio, né, desse investimento tão importante para o nosso estado e para Piracicaba. Aparentemente o governador é um cidadão bem prático, né, bem direto, né? Ele é, e isso facilita muito, ele, né? Isso facilita muito. É lógico que tem questões que dependem muito da procuradoria, dependem muito da parte jurídica, mas ele tem sido muito prático, e isso é bom, né? Porque tem muita coisa que fica e demora, tem uma morosidade, por conta dessas vezes, desse medo de dizer uma coisa na hora para ser feita, né? De não ter essa praticidade, né? A gente não está acostumado com isso no poder público. Então essa forma do governador lidar, eu acho que é muito importante, vai trazer celeridade, rapidez a muita coisa. Por exemplo, essa questão da EMAI, nós esperávamos isso para o ano que vem, né? E nós vamos ter essa discussão agora. Já teve o sinal verde do Tribunal de Contas, já está começando a fazer a avaliação de mercado, vai colocar na Bolsa de Valores, vai bater o martelo lá de novo. Rápido com ele também é a questão do trem intercidades. Exatamente. O Dória começou lá atrás, mas com ele já marcou licitação, né, para o processo, até né? Ele falou sobre isso ontem nessa reunião que nós tivemos no gabinete, que ele se assustou com a forma que as empresas se prontificaram a estar à disposição para construir esse trem intercidades. E ele vai dar preferência para empresas que os construam no Brasil e no estado de São Paulo. Por quê? Uma das empresas, por exemplo, é a Hyundai. A Hyundai já apresentou proposta. Hortolândia tem uma fábrica de trem também, não tem? E aí o que acontece? Ele quer que a participação dessa empresa que vá tocar esse projeto do trem intercidades esteja em São Paulo, né? Para gerar emprego, gerar renda, gerar tributo dentro do estado de São Paulo. Porque naturalmente poderia ser mais fácil importar esse trem da China, do Japão, dos países que fabricam, da Áustria, que fabrica também, França, que fabrica, tem tantos países que fabricam. Emprego lá, né? Lá, exatamente, você vai pagar para o outro país, né? Então a intenção do governador, e ele se surpreendeu com isso, ele falou: Alex, 4 empresas já apresentaram proposta. A Hyundai também? A Hyundai é uma delas, né? Então eu fiquei muito feliz com isso e com essa fala do governador, mostrando que a coisa vai andar, né? Nós vamos ter, num primeiro momento, Campinas, São Paulo. Depois tem outra intenção dele de pegar a região ali de Sorocaba, também fazer Sorocaba, São Paulo. Também, né? Santos também, numa terceira fase. E também se diz, né, que é aquele projeto original de fazer Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro. Né? Então acho que é um passo depois para seguir, mas a intenção do governador mesmo é trabalhar dentro do estado de São Paulo. Bom, vamos falar um pouquinho agora, estamos falando de administração, política, enfim, mas eu gostaria de abordar com você, Alex, a questão das eleições municipais no ano que vem. Ano que vem tem a eleição e as conversas, obviamente, já começaram. E seu nome tem sido sempre ventilado como candidato a prefeito aqui de Piracicaba, né? O que tem de verdade nisso? Você tem essa intenção? Quer cumprir o mandato inteiro? Mais para frente tentar o executivo aqui de Piracicaba? O que você pode falar a respeito disso? Olha, eu sempre digo que a nossa vida é um dia após o outro, né? E tem um slogan da Band News FM que eles dizem assim: em 20 minutos tudo pode mudar. Pode mudar, é verdade. E a política é assim, a política é muito momento, né? E a gente vivencia isso no dia a dia, eu sei como funciona. Dizer da minha intenção de ser ou não ser, eu acho que a candidatura a prefeito numa cidade, ao executivo, ela é muito mais um anseio da população, das pessoas, do que do próprio candidato, né? Então eu também tenho ouvido isso, as pessoas têm me abordado, têm me procurado, lideranças partidárias, né? O próprio PL, que é o meu partido, me chamou em São Paulo, presidente estadual Tadeu Candelária, o presidente nacional Valdemar Costa Neto. Pela votação que eu tive aqui em Piracicaba, eu acabei sendo o deputado mais votado entre os estaduais e federais, e fui o mais votado do PL aqui em Piracicaba, por consequência disso.
Então, o próprio partido ventila-se isso, porque o PL acabou soltando uma resolução de âmbito nacional, dizendo que em cidades com mais de 200 mil eleitores, o partido teria candidatura própria, né? Então, eles me chamaram para saber se eu tinha essa disposição ou não, né? E eu respondi exatamente o que eu respondi para você. A candidatura ao executivo, ela é muito mais viabilizada pela população, pelas entidades, pelas lideranças da cidade, do que pelo próprio candidato. Simplesmente a pessoa dizer, eu quero ser candidato, qualquer um, com mais de 18 anos, estando kits com a Justiça Eleitoral, pode ser candidato, né? Claro, você tem que estar num partido político, tem que ter domicílio eleitoral naquela cidade, tem as regras, né? Mas qualquer um pode ser candidato, né? E eu dizer que que é uma vontade minha, um desejo meu, eu acho que é mais é algo que vai te levando a isso, né? Sim. E eu tenho sentido isso também. Claro, isso me preocupa porque é uma responsabilidade muito grande. Uma cidade como Piracicaba, cidade onde eu nasci, onde eu cresci, né, onde eu vi os altos e baixos da cidade também. Acho que é uma cidade que merece uma atenção diferenciada em alguns aspectos, né? Nós temos vocações aqui que nos últimos anos a gente não tem visto se fazer muita coisa nesse sentido. Vou dar só um exemplo aqui, que é a questão do turismo. Quando eu digo para algum colega de outra cidade, quando eu falo que eu moro em Piracicaba, todo mundo fala, a cidade é linda, o rio, aquele restaurante na beira do rio, é a referência que todo mundo tem de Piracicaba, né? Falam da Exalc, falam de tantas coisas, mas nós estamos fazendo o quê para fomentar o turismo em Piracicaba, né? Para trazer as pessoas. E o turismo, para quem trabalha com isso, sabe como é. As pessoas que vêm de outra cidade, muitas vezes vêm para passar o dia aqui. E esse é o melhor turismo que existe. Porque a pessoa vem, ela consome na cidade, ela passa o dia aqui e volta para o seu município, volta para sua casa, né? Não é aquele turismo de longa permanência que muitas vezes utiliza serviços do município, como serviço de saúde, segurança pública, ou até de educação. Não, essas pessoas vêm, passam um dia, ou passam 2 dias, 3 dias e vão embora. Então esse é o melhor turismo que pode existir. É o turismo de consumo, aquele que a pessoa tem pouca permanência na cidade. Gera uma renda e gera emprego. Isso não cobra que nós tenhamos uma grande infraestrutura para receber turismo. Até porque eu acho que Piracicaba tem falta de algumas coisas. Por exemplo, falta de hotéis. A oferta de quartos de hotel, de hospedagem em Piracicaba, ela é baixa. Se você comparar com outras cidades que têm a mesma vocação turística, né? Então esse é um ponto, né? Dentre outros que a gente está vendo que merecia uma atenção muito melhor, a questão da própria zeladoria, né? Então as pessoas me questionam também, e às vezes não entendem o papel do deputado, né? E eu procuro explicar com muita tranquilidade, com muita calma, também sem criticar ninguém, sem apontar ninguém, mas mostrando que a minha prerrogativa é de fiscalizar o executivo estadual, o governo de São Paulo, né? De propor leis, de distribuir recursos através das emendas parlamentares. Então, essas são as funções básicas de um deputado estadual, né? Eu não tenho o poder de ir lá e dizer, olha, tampa esse buraco aqui. Eu não posso fazer isso, né? Não é minha prerrogativa. E eu tento explicar isso para as pessoas com calma, com tranquilidade. Tento ajudar a resolver o problema. Chamo um vereador, falo, vem aqui, olha, vamos fazer um requerimento, uma solicitação. Então, não adianta também eu dizer que não posso, que não é minha prerrogativa e não fazer nada. Tem que estar de olho, né? Exatamente. Então, eu tento dar andamento junto com a pessoa, para a pessoa, no mínimo, se sentir atendida, né? Eu acho que esse tem que ser o diferencial do político hoje. Estar próximo da população e atender o anseio dela. Ela espera que ela seja atendida, né? Nós, muitas vezes, não vamos conseguir resolver todos os problemas, mas a atenção, essa é uma obrigação que nós temos de dar, né? Afinal de contas,
nós estamos lá pela população, por aqueles que votaram, né, sendo eleitos para cumprir um mandato eletivo, né, e tentar fazer o máximo para devolver para a população aquilo que ela espera de nós. Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Giro 19. E eu que agradeço, estou muito feliz de poder participar aqui com você. Agradeço, né, o Giro de Notícias aqui. Fico feliz de poder participar, agradecer toda a população de Piracicaba, agradecer aqueles que acreditaram nesse projeto. Foram 26.667 votos em Piracicaba, dos 74.340 votos que nós tivemos no total. Então eu sou muito grato a Deus por ter a oportunidade de servir a população do meu estado, servir a população da minha cidade e da nossa região. Muito obrigado. Obrigado. Bom dia.